Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Gol de Mapa. Sou o Jandi, professor de Geografia e muito apaixonado por futebol. No episódio de hoje, vou falar sobre monopólio, o que é, tipos e como os clubes de futebol podem explicar esse assunto. Lembrando que a gente pode falar também sobre o monopólio no futebol e as SAFs. Atualmente, vivemos em um mundo extremamente globalizado, ou seja, integrado em diversas camadas, como a econômica, a política, social e cultural. Ao mesmo tempo em que vivemos em um mundo cada vez mais globalizado, ele também é capitalizado, onde há diversos conglomerados de empresas com diversos produtos e serviços. E é aí que o tema do episódio entra. Monopólios são empresas que dominam o mercado de um produto ou serviço de forma exclusiva, sem concorrência, o que permite o controle de preços, quantidades e qualidade. Um ponto sobre os monopólios é que não é permitido no Brasil, exceto se for uma empresa estatal que pertence ao governo, principalmente para garantir a livre concorrência. Nós temos exemplos como a Petrobras, que tem o monopólio do refino de petróleo, ou os Correios, que têm as cartas e correspondências. Outros tipos de monopólios que acabam não ferindo a livre concorrência, nós temos a natural, que é de saneamento e energia, a geográfica, que é quando uma loja é muito isolada de uma cidade pequena, e a tecnológica, que está relacionada a patentes, direitos autorais e tecnologias de ponta. Agora eu vou falar sobre as formas de concentração de monopólio que acabam possuindo características mais definitivas de monopólio, mas com algumas variações. Cartel é quando empresas diferentes realizam um acordo informal para controlar preços de um certo produto ou serviço. Para entender melhor sobre o cartel, imaginem que em uma cidade nós temos três empresas de ônibus. A empresa A que cobra R$ 2, a empresa B que cobra R$ 3 e a empresa C que cobra R$ 4 na passagem. Elas realizam um acordo e todas passam a cobrar R$ 6. Isso acaba prejudicando o consumidor e aumentando seus lucros. O próximo é o trust, ou fusão de empresas para criar uma única para dominar o mercado de um certo produto ou serviço. Exemplo, Sadia e Perdigão que formaram a BRF, que hoje é uma das maiores empresas alimentícias do mundo. E por último, nós temos as holdings, ou empresas que são criadas para administrar outras empresas. Exemplos como a Ambev e a Unilever. E falando sobre holding, há empresas que são criadas para administrar vários clubes de futebol. O Grupo City é um exemplo de empresa que foi criada para administrar diversos clubes de futebol pelo mundo. O Grupo City, ele possui times em quase todos os continentes e em ligas de destaque, como por exemplo o Manchester City, que joga a Premier League pela Inglaterra, o Girona, que joga a La Liga na Espanha, e o Bahia, que joga o nosso Brasileirão. E o Grupo City não é o único exemplo no futebol de empresa que acaba administrando diferentes clubes de futebol. Outro exemplo é a Red Bull, que é uma empresa austríaca de bebidas energéticas que passa a diversificar a sua marca em outras áreas, como patrocínios esportivos, Fórmula 1 e principalmente no futebol, onde criou uma rede de clubes de futebol com investimentos diretos. Os principais clubes da Red Bull são o Red Bull Salzburg, da Áustria, o Red Bull Bragantino, do Brasil, e o RB Leipzig da Alemanha. Detalhe que RB do Leipzig significa Rasenball Sport ou esporte com bola na grama em alemão. Pois na Alemanha o clube só pode ter o nome do patrocinador após 20 anos, como por exemplo o Bayer Leverkusen, que pertence à empresa químico-farmacêutica Bayer, e o Wolfsburg, que pertence à empresa automobilística Volkswagen. Um padrão que as equipes da Red Bull têm é de contratar jovens promessas com o objetivo de valorizar e revender com valores multiplicados. Vou utilizar o exemplo do RB Leipzig e 5 jogadores mais caros vendidos por eles: o Gvardiol, o Šeško, o Szoboszlai, o Simons e um Kunku. Esses jogadores foram vendidos por valores multiplicados em relação ao valor pago por eles anteriormente. Com exceção do Simons, que foi vendido por um preço até muito próximo do que foi pago por ele, todos os outros jogadores deram uma margem de lucro absurdo para o RB Leipzig. Agora nós temos as 5 vendas mais caras do Salzburg: o Szoboszlai, o Aronson, o Šeško, o ADM e o Patson Daka. Dá para perceber que o valor pago por eles na origem é bem baixo em comparação com o valor de saída. Só que os valores de saída se encontram abaixo do Leipzig, por quê? Porque o Leipzig se encontra em uma liga mais cara, de maior visibilidade,
o que faz essa diferença gritante entre os valores de saídas do Salzburg e do Leipzig. E agora, as maiores vendas do RB Bragantino, o Elinho, o Claudinho, Natan, Arthur e Léo Ortiz. O padrão é o mesmo, você tem jogadores jovens com alto potencial de revenda e acaba tendo uma lucratividade. Aliás, o John John pode se tornar a venda mais cara da história do clube, chegando a 20 milhões de euros, a indícios de propostas do Zenit da Rússia. Esse modelo de clube-empresas está se tornando um exemplo recente aqui no Brasil com as SAFs, né? E o Brasileirão de 2026 vai ter muitas SAFs. Exemplos como Atlético Mineiro, Bahia, Coritiba, Botafogo, Cruzeiro, RB Bragantino, que foi citado. E a tendência é que esse número possa aumentar, né? Há muitos clubes que estudam ou estão se preparando para se tornar SAF, algo que vai se tornar cada vez mais um padrão aqui no Brasil. E então chegamos ao fim de mais um episódio do nosso Gol de Mapa. Não esqueçam de acompanhar as nossas redes sociais. Gostaria de agradecer a atenção de vocês e agora serão episódios semanais toda segunda-feira. Muito obrigado pela atenção. Tchau, tchau.